Boa noite. Acho que boa noite, fraco. Boa noite. Isso. Depois de um dia de feriado, todo mundo descansou, né? Nós estamos aqui. A caminhada continua. E o boa noite fraterno para os irmãos, os amigos que estão acompanhando pelo Facebook também. Um papel tão importante, o Facebook, entrando nos lares, né? Comentava aí com os amigos a importância, né? A gente acaba trazendo aquelas pessoas que já participou aqui do Paz e Amor, que viu o Face e ficou tão feliz que é do Paz e Amor, né? Então, olha só, depois da pandemia, o que nos trouxe de coisas boas, né? A comunicação, a internet para o bem. Mas vamos aqui para os nossos recadinhos, que eu quero deixar o tempo para o palestrante. Aqueles que vieram pela primeira vez, sejam bem-vindos à nossa casa de paz e amor em Jesus, ok? Se precisar de alguma coisa, as meninas estão lá atrás, a Rai e a Cris, ou eu aqui. O Márcio está aí também, ou qualquer um dos trabalhadores aqui pode dar as informações, né? Continua a nossa campanha das 400 cestas básicas todo mês, até um pouquinho mais, né? Que são distribuídas para as famílias. Bazar do Artesanato, que acontecerá nos dias 25/4/2026, sábado, das 12h30 às 16 horas. E no domingo, dia 26/4, das 8 horas às 11 horas, em frente à livraria, né? Tem todo um trabalho aí das meninas do artesanato. Vocês vão ver a Cris, que está lá no fundo, é uma das trabalhadoras aí do artesanato também, né? Vamos prestigiar esse evento aí, que traz um bom retorno para a nossa casa de paz e amor em Jesus. O Evangelho pelo Zoom, de segunda a sexta-feira. O Márcio está esperto, ele está rápido. De segunda a sexta-feira, tem o ID e a senha. Qualquer coisa, é só perguntar para as meninas lá atrás também, que ela tem as informações. Um Evangelho que 1736 noites. É todo o trâmite que tem aqui, tem lá pelo Zoom, né? Coordenação, leitura do Evangelho, mensagens, vibrações, as nossas águas, né? É um trabalho maravilhoso, que ajudou na pandemia e vem ajudando até hoje, ok? Vamos para a nossa programação da noite. Hoje nós temos nossa querida, né, a Luciana, que vai conduzir para nós a leitura do Evangelho, da mensagem e prece inicial. Depois, as vibrações, estará com o nosso querido Sérgio Vieira Rosa. Está ali quietinho e tal, né? Vai conduzir as vibrações hoje aqui para nós. Está acostumado, né? Muito tempo aí de trabalho. Mas às vezes dá aquele friozinho na barriga, né, Sérgio? Dizia um diretor meu, quando eu trabalhava, se não dá aquele friozinho na barriga, não tem emoção. Aí que fica melhor, né? E assim, com certeza, o Ricardo, nosso palestrante hoje, esse também já está acostumado, né? O Ricardo Storelli. O Ricardo faz palestra aqui na nossa casa, diversos dias, mas está efetivamente no domingo de manhã e presta um trabalho também na CREPAD, né? Está lá na CREPAD, se preparando lá, ajudando o pessoal lá. Maravilhoso. Nós temos os nossos trabalhadores engajados nas outras duas casas, né? E o tema da noite, a eficácia da prece. Ok?
Vamos todos nós vibrarmos bastante para que nosso querido Ricardo possa nos transmitir a mensagem que ele preparou, que ele estudou. Vamos lá, Luciana. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe, nos guarde e que possamos sair daqui felizes e tranquilos. Boa noite. Do livro Folhas de Outono, Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. O homem só é capaz de modificar e moldar o mundo ao seu derredor se mudar a própria concepção e conduta interior. Basta que ele transforme a si mesmo para ver o mundo à sua volta se alterar com ele. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. A eficácia da prece. Por isso vos digo, todas as coisas que pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e assim vos sucederão. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao mais alto, em agradecimento a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite para aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus. Pedimos que a espiritualidade amiga, que ampara este trabalho, esteja junto ao palestrante da noite, que os nossos corações sejam abertos e receptivos às mensagens que ele vai conduzir, a todo esse ensinamento que o Evangelho nos traz, que nós possamos sair daqui nessa noite com a nossa fé fortalecida, com o nosso firme propósito de nos melhorar a cada dia, através da nossa reforma íntima, pouco a pouco, nos melhorando e nos aproximando cada vez mais de Deus nosso Pai. Que assim seja. Boa noite a todos. Friozinho na barriga, ele foi modesto, porque eu devia estar aqui com uma jaqueta gigante. Tá? Mas a gente se sente muito aquecido aqui na Casa de Paz e Amor, então é com muita alegria que eu inicio esse trabalho aqui junto de vocês. E começo dizendo que ninguém pode reclamar a falta de Deus em sua vida, tendo como recurso a oração. Então, para mim é uma alegria imensa poder estar aqui hoje com todos vocês para falar sobre um tema que é de muita reflexão, principalmente diante dessas mudanças que estão acontecendo em nosso planeta. Então, é praticamente impossível a gente imaginar um mundo regenerado, um mundo transformado para o bem, sem a prática do amor e da caridade. Então aqui vão os meus agradecimentos a Deus por me capacitar para esta tarefa, a equipe do trabalho, ao Domingos, pelo convite, mais uma vez, poder estar aqui com vocês na terça-feira. Vocês são muito acolhedores. A quem nos assiste pela internet também, e a todos aqui presentes, por terem saído de suas casas neste feriado,
determinados a buscarem mais conexão com o nosso Pai Maior. E hoje, então, nos foi dada uma grande oportunidade de transmitir os ensinamentos da doutrina espírita. Essa doutrina que todos nós sabemos que é maravilhosa e que nos revela os caminhos que devemos percorrer para a nossa evolução moral. Mas a gente sabe também que muitos de nós ainda vivem com problemas, com a saúde comprometida, com desequilíbrios emocionais, com tristezas que tiram o nosso sono e tantos desafios que não sabemos a origem, né? E essas situações que tiram o nosso sono. Mas é nesta casa de paz e amor que a doutrina espírita se apresenta como uma ferramenta sublime, trazida pelo Evangelho, com o objetivo de nos ajudar, de nos trazer luz e o entendimento de que tanto necessitamos. E quando a necessidade bate em nossa porta, recorremos à oração, né? Então é com muita alegria que hoje vamos refletir um pouco mais sobre esse tema tão difundido nas obras básicas, principalmente nas obras básicas trazidas por Allan Kardec. E esses ensinamentos, eles tá no capítulo 27 do Evangelho, como foi lido, né? No capítulo Pedi e Obtereis, e hoje vamos falar mais especificamente sobre a eficácia da prece. E quando falamos sobre prece, sobre oração, nós estamos falando apenas de palavras pronunciadas, né? Estamos falando, na verdade, de um encontro da criatura com o seu Criador. E talvez a pergunta que mais ecoe dentro de nós é: se Deus já sabe de tudo, se as leis divinas são perfeitas, se colhemos aquilo que plantamos, a pergunta é: para que orar? Será que a prece realmente muda alguma coisa em nós? Ou é apenas um consolo psicológico para os nossos dias difíceis? A doutrina espírita responde com clareza e esperança: sim, a oração é eficaz, mas talvez não da forma como nós imaginamos. Em O Livro dos Espíritos, na questão 661, Allan Kardec pergunta: podemos pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E os Espíritos respondem esclarecendo que Deus sabe discernir o bem do mal, a prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de atitudes. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais que as palavras. Aí dessa forma, então, a gente entende que não existe um destino rígido e imutável. Existe a lei de causa e efeito, mas também existe o nosso livre-arbítrio. Então, a oração, ela não muda as leis divinas, mas pode mudar a forma como nós nos posicionamos dentro dessas leis. Então, vamos imaginar Deus como uma fonte inesgotável de bênçãos. E é uma chuva constante de bênçãos caindo sobre todos nós. Mas muitas vezes caminhamos pela vida com o guarda-chuva aberto. O guarda-chuva do orgulho, da revolta, da descrença, da mágoa. Então orar não é fazer a chuva de bênçãos começar. A chuva já está caindo. Deus manda constantemente. Orar é fechar o guarda-chuva. É permitir que aquilo que Deus já envia nos alcance. Dessa forma, então, podemos compreender que a oração, ela eleva o nosso padrão vibratório, harmoniza os nossos centros de força, facilita a nossa sintonia com os benfeitores espirituais e abre espaços para intuições. E aí, então, eu sempre me questiono, né? Quantas vezes, depois que eu oro, uma ideia nova surge, uma solução aparece, uma serenidade inesperada me envolve. Porém, às vezes a gente ora, mas a nossa mente está muito dispersa, né? O nosso coração está endurecido, os nossos pensamentos, eles seguem em conflito. E a prece, ela acaba não encontrando o campo receptivo. Não porque Deus não a escute,
mas porque nós ainda não nos colocamos em condições de receber. Assim como no passe que a gente recebe, né, nos trabalhos. Não basta o trabalhador espiritual emitir os bons fluidos. É preciso que nós, que vamos receber esses fluidos, estejamos de coração e mente aberta, mas principalmente precisamos ter confiança em Deus. E essas características de receptividade, confiança, combinam perfeitamente com a história daquele homem que estava perdido no deserto. O sol queimava impiedosamente o seu rosto. A luz do sol era tão intensa que ele mal conseguia manter os olhos abertos. Os pés descalços afundavam na areia escaldante. Cada passo que ele dava era dor. Cada movimento exigia um esforço quase impossível. O corpo estava sofrido, os lábios rachados, a garganta seca. E mais do que o corpo, a mente começava a adoecer. E seus pensamentos começavam a colocar em dúvida a sua fé. Por que isso está acontecendo comigo? Que injustiça é essa? Se Deus existe, onde Ele está agora? E após repetir essas frases várias vezes, perde as forças e cai no chão. E de braços abertos, ele contempla o azul do céu, mas aquele céu implacável. E aí, pela primeira vez, ele realmente se conscientiza e faz uma oração a Deus. Mas não é uma oração bonita, não é uma prece decorada. É um chamado, é um grito da alma. Deus, se o Senhor existe, me ajuda. E ele espera. Espera que uma nuvem se forme, espera que um oásis se forme à sua frente, apareça na sua frente, espera que uma nuvem se forme e chuva caia, e nada acontece. O sol continua ardendo, o vento continua seco, o deserto continua deserto. E aí a revolta então passa a tomar conta daquele homem. E de repente algo diferente começa a acontecer. Mas não externamente, é algo que começa a acontecer dentro dele. A respiração começa a se acalmar, a mente que antes estava confusa começa a clarear, e aí ele reúne forças e se levanta. E olhando para um dos lados onde o sol não ofuscava a sua visão, ele percebe uma formação rochosa, e aí ele pensa, opa, se tem pedra pode ser que tenha sombra. E aí ele caminha. Mas os pés ainda continuam queimando, né? A areia continua quente, o corpo está fraco, mas agora ele tem direção, ele sabe para onde ir. E ao chegar nas pedras, realmente ele encontra um pouco de sombra, descansa, se recupera, e ali entre as rochas começa a escavar a areia, e ele começa a perceber que da areia começa a brotar água. E aí então, diante dessa história, a gente reflete. A oração não fez a água brotar. A água já estava lá. A oração não mudou o deserto, né? Mas mudou o homem. A oração não trouxe a solução pronta para ele. Trouxe clareza, trouxe coragem, trouxe perseverança. E mais do que isso, acendeu nele uma lâmpada interior que permitiu que ele enxergasse aquilo que antes o desespero não deixava. E com a gente é a mesma coisa. Deus não envia milagres para evitar, né, a nossa caminhada. Ele nos envia a luz para que saibamos para onde ir. E assim, ao compreendermos, né, a profundidade dos ensinamentos que essa história nos trazem, devemos refletir sobre uma diferença bem distinta, mas muito sutil, tá, entre duas expressões que, no primeiro momento, parecem iguais. A eficácia da prece e a prece eficaz. Quando falamos em prece eficaz, normalmente pensamos assim: será que Deus vai resolver o meu problema? Será que Ele vai curar a minha dor? Será que vai mudar a minha situação? E aqui então avaliamos a oração pelo resultado externo. Se aquilo que eu peço acontece, então a oração foi eficaz. Se não funcionou, a gente imagina que não deu certo, né?
Agora, quando falamos em eficácia da prece, aí a pergunta muda, porque não é mais o que a prece fez com o meu problema, é o que a prece fez comigo. Aí, dessa forma, a gente consegue entender a diferença entre uma coisa e outra. Então, a prece, ela parece eficaz quando ela realiza o que eu desejo. Já a eficácia da prece é a transformação que ela faz comigo. E para a gente entender melhor isso, vamos lembrar da figura de Jesus. Num dos seus momentos mais marcantes registrados no Evangelho. Antes da sua prisão, Jesus se retira para orar no Monte das Oliveiras. E ali sozinho, na noite silenciosa, ele faz uma das preces mais tocantes registradas no Evangelho. E Jesus diz algo extraordinário. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha, mas a tua vontade. E aí essa frase, ela é uma verdadeira aula sobre oração. Porque Jesus, primeiro, não esconde a sua dor. Ele revela a sua angústia. E isso nos ensina que a oração deve ser sincera, humana e verdadeira. E ele faz um pedido muito claro: afasta de mim esse cálice, essa dor, essa angústia. Ou seja, pedir não é errado, faz parte da oração. Porém, depois do pedido, vem a frase que transforma tudo: mas que seja feita a tua vontade, e não a minha. E aqui está o ponto mais alto da oração: a confiança total em Deus. Reparem algo muito importante. Jesus orou, mas o sofrimento não foi embora. A cruz continuou no seu caminho. Então, por isso, a oração não foi eficaz? Foi extremamente eficaz. Porque depois daquela oração, Jesus se levanta fortalecido para enfrentar o que viria. A oração não mudou o destino daquele momento, mas deu forças para Jesus para poder atravessá-lo. E aí, quando a gente espera, então, que a oração resolva tudo por nós, corremos o risco de transformar Deus num fazedor de milagres, num gênio mágico da lâmpada, né? Mas Deus não é isso. Deus é Pai. Deus é Pai. Pai educa, Pai ensina, Pai orienta, Pai fortalece. E às vezes a maior eficácia da oração não está em remover as dificuldades da nossa frente, mas em nos tornar maiores do que elas. A eficácia da prece não se mede pelo milagre, se mede pela maturidade que nasce depois dela. Se após orarmos estamos mais calmos, a prece foi eficaz. Se depois de orarmos estamos mais lúcidos, a prece foi eficaz. Se estamos mais dispostos a agir corretamente, a prece foi eficaz. Porque o verdadeiro milagre não é o externo, é aquilo que acontece dentro de nós. Deus não resolve por nós aquilo que nos cabe fazer. Como nos ensina o Espírito Emmanuel, ele diz assim: a prece é como uma lâmpada acesa num quarto desarrumado. A luz não organiza o ambiente, mas revela o trabalho que deve ser feito. Então nós oramos para receber ideias, mas somos nós que devemos executá-las. Oramos para ter forças, mas somos nós que devemos nos levantar e caminhar. Oramos para ter conexão, mas somos nós que nos devemos manter equilibrados. E quanto mais a gente se mantém, quanto mais oramos, mais nos mantemos equilibrados. E aí alguém pode estar se perguntando: mas eu não tenho, né, Ricardo, o dia inteiro para ficar de joelhos orando a Deus, né? Não é necessário ficar o dia inteiro orando, a gente sabe disso. Mas o que a gente precisa entender, na verdade, é nos mantermos em sintonia com o bem o maior tempo possível. No trabalho, se tiver que agir firme com alguém, vamos agir com firmeza. Mas vamos também ser com humanidade, vamos agir com humanidade. Em casa, se tiver que corrigir um filho,
vamos ser justos, mas vamos agir com amor. No trânsito, se alguém fecha, a gente, testa a nossa paciência, e a gente sabe que isso acontece muito, vamos substituir a raiva, a revolta, a vingança pela paz interior. E aí não tem como a gente evitar, Os desafios, eles vão vir na nossa vida. Mas a serenidade interior, ele é fruto da oração e da prática do bem de forma constante em nosso dia. Quando estamos conectados, mesmo que os golpes da vida nos atinjam, sempre estaremos mais preparados. A prece nos dá lucidez, nos dá clareza, nos dá equilíbrio e serenidade. Ela nos ajuda a dar a melhor resposta possível diante das situações mais difíceis. A oração não muda a Deus, ela muda a nós. Ela não altera as leis divinas, mas nos fortalece para caminharmos dentro delas. Não faz a chuva cair, mas nos ensina a fecharmos o guarda-chuva. Se quisermos transformar a nossa vida, se quisermos transformar o mundo em que vivemos, não basta pedir. É preciso sentir, é preciso confiar, é preciso agir. E, acima de tudo, é preciso amar. O mundo de regeneração não começa nos governos, não começa nas instituições, não começa nas estruturas externas. Começa dentro de cada um de nós. Cada vez que alguém ora e se torna mais paciente, o mundo melhora um pouco mais. Cada vez que alguém ora e escolhe perdoar, o mundo se regenera. Cada vez que alguém ora e decide agir com justiça e humanidade, a terra avança espiritualmente. Então, se a gente deseja um mundo transformado, precisamos de preces que nos transformem. Se desejamos uma caridade ativa, precisamos de corações em sintonia com Deus. E cada oração sincera, mesmo que feita no silêncio do quarto, num quartinho fechado, é um tijolo colocado na construção desse novo mundo. E eu encerro aqui hoje nosso encontro com a esperança de que possamos sair daqui hoje renovados, para espalhar em nosso raio de ação os princípios concretos que Jesus nos ensina. Que possamos ser nós, aqueles que andam de mãos dadas com as leis de amor e de caridade. Que possamos fazer a diferença, não só na nossa vida, mas na vida de alguém mais necessitado do que nós. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a sermos ferramenta útil na sua obra. Boa noite. Nesta sintonia de paz, serenidade e reflexão, pela bela palestra que nos deixa o Ricardo, neste importante tema, a eficácia da prece. Vamos nos desligando de todas as preocupações materiais que trouxemos quando aqui chegamos. Vamos nos sentindo envolvido neste ambiente espiritual de nossa casa, de paz e amor em Jesus. Vamos inicialmente agradecendo pela oportunidade concedida pelo alto para que aqui pudéssemos estar para este encontro de bons aprendizados e boas energias. Vamos nos colocando em uma posição receptiva para o passe, elevando o nosso pensamento ao Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, farol divino de amor, de misericórdia e de esperança. Médico dos médicos, vamos nos ligando
as equipes espirituais de nossa casa de paz e amor em Jesus, ao mesmo tempo em que os médicos passistas que se prepararam desde ontem à noite iniciem o trabalho de paz. Permita, amado Mestre Jesus, que possamos receber as boas energias que nos fortalecem, que nos orientem, que iluminem nossos passos nas horas difíceis. Vamos buscando um fortalecimento dos nossos chakras, nossos centros de forças, através desta luz espiritual que chega até nós, pairando sobre o alto de nossas cabeças, e vamos lentamente envolvendo o nosso corpo. Iniciando pelo chakra coronário, local da glândula pineal ou epífise, centro das energias da inteligência, a nossa consciência universal. É o chakra da luz que mostra a nossa jornada cósmica. E essa luz vai descendo para o frontal, no centro da testa, local da glândula pituitária ou hipófise, governo do nosso intelecto, do nosso cérebro, dos 5 sentidos. É o chakra da luz espiritual, também chamado terceiro olho. E ela vai descendo para o laríngeo, local das glândulas endócrinas, responsáveis pela voz, pelas palavras carinhosas ou ásperas, pela nossa comunicação, pela produção dos hormônios, dos hormônios do crescimento. É o grande purificador. Mais abaixo, o cardíaco, a glândula timo, que governa o sistema circulatório, presidindo a purificação do sangue nos pulmões e o envio do oxigênio para o corpo. É o centro das nossas emoções. Mais abaixo, o plexo solar ou esplênico, responsável por distribuir a energia vital para todos os outros chakras do corpo, em especial para o aparelho digestivo. Mais abaixo, umbilical, sacro ou sexual, as glândulas suprarrenais, pâncreas, logo abaixo do umbigo, centralizando nossa energia sexual e reprodutivas, desejos, prazeres, imaginação e criação. É o chakra que mais sofre, devido à sensibilidade e captação de energias inferiores. Finalmente, básico ou raiz, localizado na base da coluna vertebral, canaliza a energia da terra, nos tornando mais seguros. É o aterramento, a sobrevivência da vida material. E essa luz vai descendo pela parte frontal das pernas, passando pela sola dos pés, retornando pela parte traseira das pernas, iniciando agora pela coluna vertebral, energizando vértebra a vértebra, passando pelo pescoço até chegar novamente ao coronário, encerrando assim este ciclo de reabastecimento, deixando o nosso corpo totalmente reequilibrado e protegido. Uma vez revitalizados, vamos estender essas energias, vibrando a favor de quem sabemos que muito necessita. Vamos iniciando pelos hospitais, todos aqueles hospitais que vêm à nossa lembrança. Vamos vibrando pelos pacientes que estão nas mesas de cirurgias, no pós-operatório, nos corredores. Vamos vibrando pelos médicos, pelos enfermeiros, enfim, por todos os paramédicos. Vamos vibrando pelos orfanatos, onde
Milhares de crianças ali anseiam por pais adotivos. Vamos vibrando por asilos onde centenas ou milhares de idosos ali se encontram na expectativa da visita de um parente, de um amigo, em especial a visita de um filho. Vamos vibrando pelos desabrigados, pelas chuvas, pelas águas, desmoronamentos, pelas queimadas. Vamos vibrando pelos moradores de rua, onde nos grandes centros como São Paulo ultrapassam 100 mil pessoas. Vamos vibrando pelos desempregados em busca de trabalho, pelas corporações militares, pelo corpo de bombeiro, onde homens valorosos colocam suas vidas em favor da sociedade. Vamos vibrando pela nossa casa de paz e amor em Jesus, pela Caspagem, pela Crepade, seus diretores, dirigentes, trabalhadores e assistidos. Vamos vibrando pelo nosso lar, nossos familiares, parentes próximos e distantes, principalmente aquele com maior dificuldade de relacionamento. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, pedindo ao Espírito de Ismael, governador espiritual, que oriente nosso destino, trazendo a paz, a harmonia entre os poderes, conduzindo nossa pátria para a paz e o progresso. Vamos vibrando pela soberania da razão em favor da população, afastando decisões insensíveis que prejudicam os mais necessitados. Vamos vibrando pelos governantes dos outros países, pela paz em todos os países em guerras ou em conflitos bélicos, facilitando assim ao planeta Terra o acesso a planeta de regeneração. Nossas vibrações pelo planeta Terra, por todas as formas de vida que aqui habitamos. Este planeta que nos acolhe como o berço na manjedoura. Este planeta que nos dá sempre mais uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Vamos vibrando por nossas águas, as águas que trouxemos ou que deixamos em casa, numa jarra, no filtro. E para isso, vamos buscando os nossos amigos espirituais, os médicos, os biólogos, os químicos e os farmacêuticos, os conhecedores das plantas e das raízes, das matas amazônicas, das praias, das profundezas oceânicas. Esta espiritualidade amiga possa, num sentimento de amor e fraternidade, efetuar neste grande laboratório do cosmo universal esta seiva medicamentosa que tanto necessitamos e que a faça fluir por esta calha invisível, preenchendo os nossos vasilhames, e que neste medicamento possa conter tudo aquilo que necessitamos para suprir as nossas deficiências físicas, mentais e espirituais. Que possa também, amado Mestre Jesus, permitir que amanhã que sejamos merecedores de estar um pouquinho, 1 milímetro que seja, amado Mestre Jesus, mais próximos da sua luz. Assim seja, querido Jesus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Bom retorno aos seus lares. Muita paz.
Até terça.